Beleza, pessoal. Boa tarde. Prazer estar falando com vocês para nossa reunião de trabalho. Já tivemos uma de manhã, que é o mesmo assunto dessa da agora da tarde. Aí eu pediria só para vocês deixarem as câmeras e o microfone desligado. Aí no final nós faremos uma interação, tá bom? Abrir para perguntas e comentários. Pessoal, hoje o objetivo nosso dessa nossa reunião hoje é falar de dois assuntos. O PDDE Maker, que é a verba que as escolas receberam para adquirir componentes eletrônicos e montar aí nas unidades escolares um espaço maker. E também depois nós falaremos a respeito da computação em nuvem. Esses notebooks pedagógicos que estão chegando, principalmente os de alunos, está chegando um notebook pedagógico para professor e para aluno, tá? Não tem nada a ver com o programa computador do professor, aqui ele é do professor. Esse é para uso lá na escola e tudo mais. Eles têm uma limitação de memória, pouca memória, a maioria da memória de HD que ele tem, na verdade eu acho que é SSD, né? Eu acho que são SSD de memória, mas para literalmente tocar o sistema operacional e uma outra coisa. Quase tudo é para ser trabalhado em nuvem, tá? Mas a gente conversa na hora de falarmos disso. Então, deixa eu partilhar aqui o meu PPT para eu me localizar aonde eu estou. Não, compartilhei o errado. União Protec, beleza. É isso aí. Então, esse é o nosso PPT, ele está subindo. Ok. Então, nossa reunião de trabalho, para quem não me conhece, eu sou o João Paulo. Esses são os nossos assuntos de hoje, que eu já comentei. Aí, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Né? Comprar o material em si não é trabalhoso, não é difícil para o diretor, o gestor da escola, pegar e ir lá na plataforma do PDDE Paulista e lançar. Ele vai ter que se atentar, caso tenha algum diretor aqui hoje na reunião, ou você, na hora que for sentar junto com o diretor, ou com o vice, ou com o GOI para efetivar isso, o que tem que ter cuidado é a parte burocrática. Isso é PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Quando se fornece esse dinheiro direto para o diretor, direto para a unidade, e ali se compra de acordo com a APM e tudo mais, né, com o aval da APM, é para que o diretor tenha uma autonomia para escolher o que e aonde comprar. Só que ele tem como burocracia o quê? Trabalhar com 3 orçamentos, ter nota fiscal e pagamento via eletrônica. Pagamento eletrônico, que hoje é o mais normal, né? Pagamento eletrônico. E lógico, tudo que é comprado tem que ser feito uma ata. Então, todos esses componentes, depois que comprar tudo, aí redige uma ata. Olha, tem um pernilongo voando aqui. Redige uma ata e nessa ata coloca ali qual é o uso pedagógico desse material, que não está difícil escrever, mas tem que ter com a assinatura do corpo docente ou da APM, e toda essa documentação ele anexa e guarda para prestações de contas. Todo diretor, todo GOI já está muito familiarizado com esse tipo de processo. Isso aí não tem tanta dificuldade. Às vezes a dificuldade está na hora de lançar, porque o site fica congestionado, ele cai, ele não vai. Pode ser isso. Então, o que é meu intuito aqui hoje? Porque, tipo assim, o que é a função do Proatec nesse sentido? Auxiliar o diretor na hora de escolher os componentes. Mas aí você pode falar, poxa, mas eu não conheço, não é da minha área. Sim, não é da sua área, não é da sua obrigação saber se vai usar um motor, se vai usar um LED, não é isso. Mas depois, quando esse equipamento vir para a escola, vai ser a sua função direcionar para os professores, guardar, manter. Muitos desses equipamentos eletrônicos, eles são pequeninos, então vai queimar fácil, vai se perder. Outros não, já requer um cuidado, já requer um zelo maior. Então, essa parte de, digamos assim, de organizar. Às vezes, se a escola tem lá um ambiente ocioso, um ambiente que esteja sobrando, dá para montar o espaço maker, conforme a gente vai ver a resolução 80, que prevê isso. Mas se a escola não tem, então onde eu vou deixar esse material? Então, aí, de repente, você pode ter um armário, pode ter caixas organizadoras. Então, a nossa ideia não,
qual vai ser a sua participação nisso? Auxiliar a equipe gestora para adquirir esse material e também, na hora que o material chegar, vocês organizarem o uso dele. Um uso consciente, para não se perder. A gente vai ver aqui, a gente vai falar, a maioria desses componentes eletrônicos, a gente vai trabalhar com prototipagem. O que é esse prototipagem? A gente vai ver daqui a pouco. É para que você não perca mesmo esse material, que ele possa ser reutilizado várias e várias vezes. Porque, pegar um exemplo aqui, um LEDzinho desse, né? Esse aqui é um LEDzinho verde, não sei se a câmera vai pegar bem. Tá, 15 centavos. Se você comprar uns 100 desses daqui, um 100 azul, um 100 verde, um 100 amarelo, tal, é bastante, legal, bacana. Só que se a criança pega, como a gente vai ver, tem alguns experimentos no caderno, se a criança pega aquela pilha de lítio, desculpa, bateria de lítio de 3,3 volts e coloca aqui, se for uma bateria nova, corre o risco de queimar, porque vai dar uma sobrecarga. O LED funciona a 2 volts. Mas perder um LEDzinho não vai fazer diferença nenhuma, né? Para quem tem 100, 200. Entretanto, se a gente não tomar um cuidado e de repente perder um LCD, né, um cristal líquido desse, aí já é mais complicado, porque ele já é mais caro. E aí, lógico que não perde de bobeira, tá? Só se dá uma sobrecarga. A gente vai ver que tradução, falando assim, já atropelando um pouco a carroça na frente dos bois, né? Não tem perigo nada disso aqui não de queimar. Você tem que fazer uma coisa muito esdrúxula para queimá-lo, tá bom? Mas é sempre bom vocês passarem essas orientações para professores para ter esse cuidado. Às vezes um LED desse, você vai ficar mexendo com a mão sem proteção nenhuma, pode furar, pode espetar. Enfim, então a ideia é conhecer esses equipamentos para depois, na hora que eles chegarem na escola, vocês poderem auxiliar os professores como usar, como guardar, ver depois o que tem que repor ou não, porque tudo é material de custeio. Custeio é isso, é que você vai usar e vai se perder. Diferente de capital. Material de capital é que ele fica lá, ele tem uma duração maior, torna-se até um patrimônio da escola. Mas a maioria é custeio. Então, queimar, estragar é praticamente natural. Mas, dependendo de qual material, né? Dependendo de qual componente, a gente tem que ter um zelo maior para que a durabilidade dele seja mais estendida, ok? Então, gente, continuando aqui com a nossa apresentação, o nosso trabalho de hoje, né? Aí, a primeira coisa, então, a gente vai conhecer alguns desses componentes, tá? Então, eu trouxe aqui um pedaço da resolução, não toda ela, mas o que cabe, no caso de comprar, né? A prestação de conta, a escola tem que fazer até o dia 31 de dezembro, então é sempre bom lembrar o diretor que toda essa parte burocrática, a ata do uso pedagógico, a nota fiscal, o comprovante de pagamento, os 3 orçamentos, se tiver, pega tudo e deixa junto com a prestação de contas. O diretor sempre tem lá um armário onde fica a prestação de contas. Porque vai que amanhã algum fiscal do TCU, do tribunal, venha até a unidade escolar, a gente não pode dizer que isso nunca vai acontecer, às vezes pode. Então ele vai querer saber qual dinheiro foi compro isso, qual dinheiro foi gasto nessa compra, qual foi a maneira. Então toda essa documentação vai comprovar. Porque lembrando, pessoal, é dinheiro público, a gente tem que ter um zelo maior com ele. Então, aí, R$ 5.000 no mínimo por escola, e esses 7,85 por aluno. Apesar do dólar estar alto e a maioria desses componentes serem feitos na China, então isso acaba ficando mais caro, mas dá para comprar muita coisa ainda, tá? Do LED mesmo, 15 centavos, mas eu cheguei, na época, uma vez que eu comprei, acho que em 2019, um kitzinho meu, acho que eu não cheguei a pagar nem 2, 3 centavos cada LED. Não comprei nem por unidade, comprei um kit pronto. Mas, enfim, é questão da economia, não tem muito o que a gente fazer. E, lógico, todos esses recursos são para as atividades maker e espaço de inovação. Esse espaço de inovação, pessoal, quem que vai usar? Todo mundo da escola. Professor de eletiva, professor de tecnologia, professor de arte, ou um professor, tipo assim, de ciência da natureza que vai trabalhar com robótica sustentável. Ele também pode usar. Então, ter toda uma estrutura de rotina, ter uma agenda pré-programada para saber quem vai usar, qual período, o professor que for usar, avisar com antecedência para deixar um ambiente arrumado e deixar o que ele for usar lá à disposição, é muito importante. Acredito eu que nas próximas reuniões a gente pode falar de rotina desse uso desses equipamentos, ok? Então aí, pessoal,
essa resolução 80. Detalhe também que eu gostaria de compartilhar com vocês, foi enviado para as escolas, mas caso não tenha, eu vou repassar. Esse folder, ele ajuda muito as escolas na hora da escolha, tudo bem? Que é um folder oficial da secretaria que traz as informações principais. Aqui traz a resolução 80, traz aqui uns links que pode mostrar algum desses ambientes prontos, o que se pode ser adquirido e tudo mais. Ele traz aqui uma coisa muito interessante, eu não sei se ainda está aberta o PDDE manutenção. Esse PDDE manutenção, a plotter, né, que é a cortadeira a laser e a impressora 3D pode ser adquirida com esse valor. Mas, assim, eu acho que ele fechou dia 24, sexta-feira, e também eu acho que as nossas escolas não receberam tanta verba para isso, porque essas coisas são caras. Tá ok? Então, continuando aqui com a nossa apresentação, deixa eu voltar aqui para o PPT, a resolução 80, e aí a gente vai ver alguns desses componentes, tá? Então, eu trouxe aqui alguns deles, a gente vai comentando, caso alguém não conheça, vai ter a oportunidade de ver o que é, do que se trata. Porque a secretaria na reunião só apresentou assim, em forma de PPT, que ficou meio, na minha opinião, ficou meio morto. Então, vamos lá. Primeiro de todos, né, talvez o que chame mais a atenção, e todo mundo pergunta o que é, do que se trata, seja a placa, deixa eu colocar a câmera aqui, a plaquinha microcontroladora, né, um microcontrolador, um microcomputador, que é a plaquinha de Arduino. Não existe só a marca Arduino, tá? Existe a Raspberry Pi, a Microbit, existem várias outras que fazem. A que ganhou mais fama e a que a secretaria tem usado mais é o Arduino. O Arduino, pessoal, ele é uma marca open source, ela é aberta, qualquer um pode usar, pode explorar. Essa plaquinha, ela é minha, né? No caso, olha só, eu comprei de um site chinês, quem produziu ela foi a tal da Geekgrate. Você pode, se você quiser lá no fundo da sua casa produzir para vender esses circuitos integrados, pode. Ninguém mais isso faz no mundo, é só a China que domina isso. A única coisa que tem que fazer é colocar o símbolo do Arduino, que é esse daqui, porque é dele, é uma marca livre, mas você é obrigado a usar. Então, tudo, pessoal, que se usa em Arduino, na comunidade, nos sites, é tudo aberto, é open source, qualquer um pode usar, qualquer um pode modificar, só lembrando que tem que dar os créditos, ok? Então, ela é um microcontrolador. O que ela faz? Ela tem essas duas entradas aqui, ó. Esse é para alimentação, né, para entrar energia. Esse aqui é o famoso cabo jack, que é esse cabo de impressora, tá vendo? A entrada mesmo é o mesmo cabo da impressora. Na outra ponta é um USB. Então, por aqui entra a lógica, ou seja, a programação, mas também entra a fonte de alimentação, entra energia. Essa plaquinha, ela funciona em dois tipos de saída de energia. 3 volts, 3.3 volts ou 5 volts, tá? Se eu for trabalhar com um equipamento de 12 volts, aí você vai ter que prototipar, mas na hora que para andar o sinal para cá, às vezes tem que tomar um cuidado, fazer a combinação de fusíveis, de resistores, porque ela não trabalha mais do que isso, ok? Ela trabalha até no máximo 5 volts. E também tem os aterramentos, GND. Eu acho que, infelizmente, na câmera a gente não vai conseguir localizar, mas ele tem portas digitais e portas analógicas. Digitais é porque vai funcionar entre 0 e 1, né? Aí depende do que você programa, ele faz isso. E analógica que ela tem essa variação, do 0 até o 255, que é na base binária aí. Ok? Esse tipo de informação é mais para conhecimento nosso, não precisa se preocupar, que, a não ser que você dê aula de tecnologia ou queira fazer algum projeto da sua disciplina, ou então na sua aula diretiva usar essa robótica, aí você vai ter que aprender mais o funcionamento. Esse botãozinho vermelho aqui é um botão de reset, porque como ela é um microcontrolador, esse processador dela aqui, esse processadorzinho, ela tem uma memória, uma baixa memória, tá? Aqui dentro. Tem uma baixa memória. Esse negócio aqui é o relógio dela, o cristal. Ela tem uma memória, um cartãozinho de memória aqui no cantinho, que não vai dar para ver, ele ocupa pouco espaço, ele tem pouco armazenamento, mas é o suficiente para fazer alguma coisa, tá? Então, sempre que você aperta esse botão, você está resetando. Então, ele apaga tudo que está lá e você manda outro aqui para dentro dele. Beleza? Aí tem várias componentes e é isso que ele faz. O que o Arduino vai fazer? Em poucas palavras, ele vai receber informação do mundo exterior. Então, o que ele tem? Ele tem sensores e atuadores, recebe essa informação, dentro da programação faz alguma coisa e devolve algo.
ou então ele joga para a máquina essa informação. Beleza? Isso é a placa de Arduino. Arduino é um microcontrolador. E a gente usa isso para prototipagem. O que é prototipo? Não é o definitivo, é um projeto, é um início, tá bom? Nessa perspectiva, então dá para a gente aproveitar muito. Você usa ele em alguma aplicação, ou testou, bacana, funcionou, você tira todos os fios, porque nada vai estar soldado, e usa num próximo projeto. Dentro da ideia de prototipagem, então para a gente evitar de ficar soldando fio com fio, a gente pode soldar, né? Mas aí, lógico, você vai dar preferência para material lixo eletrônico, que o professor vai pegar e usar. Esses materiais mais caros, não é bom a gente ficar soldando, porque nessa coisa de ficar soldando você acaba perdendo muito. A gente usa essas plaquinhas, pessoal, que em inglês chama protoboard, ou placa para prototipagem, tá? Então, vou pegar a grandona, e tem de vários tamanhos. Então, na hora de adquirir, você vê qual que seja melhor, tá? Uma grandona, ou essa daqui. Ela é muito útil, porque ela faz com que você não fique perdendo material. Porque, olha só, ela tem aqui, ó, essas duas colunas, ó, ela tem positivo e negativo. Então, por aqui você já alimenta ela. Então, tudo que você coloca aqui, você já pode ligar na placa. Por exemplo, vou pegar esse LED, tá? O LED, pessoal, a perna mais comprida é o positivo e a mais curta é o negativo, tá? Anodo e caodo, eu não lembro agora, mas o mais comprido é o positivo. Então, veja, se eu for soldar aqui, eu vou perder o LED. Então, para não perder, então eu coloco ele aqui, ó, pronto. E daqui eu pego o fio e jogo na minha plaquinha. Ou seja, se for só para acender um LED, para controlar o LED, fica mais fácil, eu não perco nem o LED e nem a placa. E aí, nessa brincadeira, a gente usa um tipo de fio muito especial, que é o chamado fio jumper. Deixa eu ver onde eu deixei meus fios jumpers. O que é o fio jumper? Que também você pode comprar e adquirir como material lá. É um fiozinho bacanex. É um fiozinho pequenininho, mas na ponta dele, ele tem, olha só, esse daqui é um fio jumper. Ele tem esse daqui que a gente chama de macho, esse outro aqui, ó, que a gente chama de fêmea, tá? Porque encaixa, e esse que tem macho e fêmea. Porque aí, no lugar de soldar, você só encaixa o fio, ó. Encaixou o fio, beleza, passa a corrente elétrica, aí você não vai mais usar o projeto, guarda o fio. Então você economiza uma solda e tem esse fio para usar várias e várias vezes. Então aqui na minha plaquinha, vamos supor que aqui está o meu fiozinho, né? O meu LED, coloquei. Aí coloco aqui, ó, bem do ladinho dela. E, tipo, vou ligar na plaquinha, ligo aqui na parte que eu quero. Porque a plaquinha, se você olhar, deixa eu focar, ela também tem entrada para o jumper. Você coloca aqui, eu estou fazendo aqui sem energia, então não tem perigo nenhum, tá? Não é perigo de tomar choque, mas às vezes ela está energizada, você passando a mão aqui embaixo, você pode fechar curto, então tem que tomar mais cuidado. Todo esse movimento é feito com a placa desligada, tá? Não energizada. Beleza, você faz, brinca lá, monta o que tem que montar, acabou, tira e guarda. Aí você usa para mais uma outra coisa, tudo bem? Então aí a gente viu a plaquinha do Arduino, tá? Lembrando que aquilo que eu disse, né? Que vem escrito Arduino Uno, ela pode estar mais cara. Mas se você jogar em algum outro fornecedor, ter contato com algum vendedor, algum site, eu tenho da Greek Crate, eu tenho sei lá, da Chime, não importa. Sendo Arduino, ok, é aquilo que eu disse. Como é livre, qualquer um pode produzir, só dando os créditos colocando o símbolo, que é o que essa daqui fez. As plaquinhas de protoboard, que tem de vários tamanhos, ok? E também nós vimos os chamados fio jumper. Jumper, para dar esse pulo, dessa ligação. O que é o macho e o que é o fêmea. Então, comprar isso aqui, pode comprar variados. O que tem alguns com só macho, alguns com só fêmea, alguns que tem os dois, porque isso ajuda muito na hora de fazer as ligações. Ok? Aí, pessoal, outro tipo de equipamento eletrônico que a gente pode comprar e usa muito é o piezo, né? Esse nomezinho aqui, ou essa buzzer, tá? Piezo ou buzzer é a mesma coisa. É esse componente eletrônico que emite um ruído ou um som, depende da forma como você programa. Então ele tem duas perninhas, né? O positivo e o negativo. Também faz com prototipagem, é só colocar na plaquinha e fazer as ligações, ok? Deixa eu colocar aqui que a perninha está tortinha. Faz as ligações lá dentro e trabalha. Dependendo da forma como o professor programar, ele vai fazer um barulho por fazer barulho,
ou vai dar a frequência certa e vai produzir até uma musiquinha, tá? Isso depende do professor que ele for fazer. Então, o legal, vocês estão vendo, que fazer as ligações é só tomar cuidado para não perder, para não se machucar, mas o interessante depois é o professor que vai ter que montar, vai ter que encontrar o jeito certo de usar esses equipamentos. Então, aqui esse, para quem não conhece, é o buzzer, ou piezo, ok? Nós temos aqui, pessoal, então, os LEDs. Como o LED é barato e usa muito, você pode pegar de várias cores, ok? A perna mais comprida é o positivo e a perna menor é o negativo. Ah, mas se um dia algum professor cortar, como é que eu vou saber qual é qual? Simples, pessoal. Aqui eu não vou conseguir mostrar por conta do foco da câmera. Mas o negativo tem um francho aqui nele. Ó. Então a parte franchada, né, a parte cortada, na hora que você pega na mão, você consegue visualizar melhor. É a parte negativa, ok? Então fácil de identificar. Isso aqui pode comprar bastante, porque perde, é pequeno, pode cair, ou também pode queimar. Depois a gente tem esse aqui, ó, que é um sensor de temperatura NTC. Existem vários tipos de sensores. Ele tem dessa maneira e tem desse outro aqui, ó, pequenininho, cerâmico. Ele também é um componente para você trabalhar com temperaturas, para medir temperatura, ele reconhece a temperatura. Ele joga essa informação, é um sensor, né? Então ele joga essa informação para o Arduino, e o Arduino transforma essa temperatura em um pulso, em um número. Ele pode ler dentro do monitor, também vai depender da programação que o professor ou os alunos fizerem. Então esse aqui é um NTC, esse é um NTC, esse aqui é um termostato. Mas ambos são para medir temperatura ambiente, ou se você chega perto, depende da programação que é executada. Eu tenho não, né? Tem esse outro LED, que é um LED mais especial, e por isso ele é mais caro, que é o LED RGB, que é Red, Green, Blue. Ele faz as três cores ou a combinação das três. Então, porque todas as cores nascem dessas três cores, tá? Então, dependendo da combinação que você programa lá dentro, ele vai produzir uma cor ou uma sequência de cor. Beleza? Só que esse é um pouquinho mais caro, também a gente pode comprar. Duas pernas é o positivo e o negativo e outras duas são para programação. Nós temos também esse aqui, ó, ele é muito especial, ele é muito usado, que é o diodo. Então, é o diodo. Pessoal, vários desses equipamentos, eles têm numerações, porque são fabricados por pessoas diferentes, por empresas diferentes. Nunca você vai ter um padrão. Então, quem for usar isso, antes de usar, tem que consultar a tabela. Mas que tabela? Na internet. Ele pega lá e coloca o diodo, e aqui tem uma numeração. E olha a numeração. Aí, lá dentro, vai ter especificações desse diodo. Qual a voltagem que ele vai aguentar, como ele pode ser usado, ok? Então, não se preocupa. Às vezes você vai abrir lá o site para comprar e tem diodo nessa numeração, tem capacitor dessa. Compra o que der para pegar. E aí depois, quem for usar o material, antes de usar, ele tem que consultar. Beleza? Deixa eu ver aqui no link, tem uma pergunta. Miss Colônia está conseguindo acessar a reunião. Poderia autorizar? Pede para ela pedir, porque não apareceu para mim aqui na tela. Assim que ela pedir, eu autorizo. Beleza? Então, esse aqui, para quem não conhece, é o diodo. Falei agora, eu vou falar ele que é o capacitor. Esse é o capacitor, né, o positivo e o negativo, que coloca lá na corrente. Para que serve o capacitor? Ele, entre aspas, ele consegue segurar um pouco de energia antes da placa ser acionada. Porque muitos componentes são sensíveis. Então, você coloca esse capacitor para que o quê? Que a energia, antes de entrar no sistema, não sobrecarregue e possa queimá-lo, ok? Então, isso aqui é um capacitor. Existem capacitores dessa maneira, né? Esse outro, o capacitor, ele é medido em Faraday, é um F aqui em Faraday, ok? Ele é medido em Faraday e também depende dos volts. Tem de vários tamanhos, então existem de várias capacidades. E tem esses aqui, que são capacitores cerâmicos, ok? Ambos servem a mesma coisa, beleza? Vai depender do projeto, como o professor vai aplicar. Esse daqui é um sensor infravermelho, que a gente pode usar para mandar alguma informação via celular, aí tem que estar próximo ao celular da placa, ou então por um próprio controle para fazer alguma coisa dentro da placa. Então, é um sensor infravermelho, ok? Aí nós temos esse aqui, que é um resistor especial, que é o potenciômetro, porque ele, conforme você gira ele, aquele famoso, antigo botão de volume dos rádios, né? Os rádios que não estão mais tão digitais hoje,
Então, você gira e você dá uma resistência, que pode ser maior ou menor, conforme o giro que você dá. Então, isso é um potenciômetro. O potenciômetro nosso, ele vem sem o botão. Então, aqui você pode parafusar e colocar algum botãozinho, dependendo do projeto que é feito. Falando em botão, a gente tem de dois tipos. Esse que é de ligar e desligar, né? O 1 ligado e o 0 desligado, que ele tem essas três pernas, dependendo da combinação que faz. Aí vai ligar ou desligar, muito comum, muito usado em vários projetos. E também tem o chamado push button, que é, deixa eu tirar a capinha dele, que ele tem 4 perninhas, e aí o professor programa, que conforme você aciona, ele faz um barulhinho. Ou ele liga ou desliga o sistema, ok? Ou, dando um cliquezinho aqui, você tipo, pode ser o botão de um joystick para algum jogo. Qual que é a diferença desse aqui? Porque você só vai ligar e desligar. Esse daqui, dentro do projeto, vai acionar ou manter acionado, enfim, ele tem outras finalidades, ok? Então, o push button, ele vem com essa capinha aqui, ó, que é a capa do botão, para ficar melhor para apertar. Aí, pessoal, outro componente muito importante é os resistores. A gente vai usar muito resistor, também tem que comprar bastante, e de várias medidas. O resistor, ele é medido em 1 ohms. Então, você vai ter de 100 ohms até 20 mega ohms. Depende do que você vai usar, mas é sempre bom você comprar variado. Quando se compra resistores, eles sempre vêm assim, ó, grudadinhos um no outro. Esse daqui mesmo é de 1K. O que é 1K? 1 kΩ. Cada um desses aqui tem 1 kΩ. E é muito utilizado, a gente vai usar muito, porque é aquilo que eu disse, né? O LEDzinho, ele... Deixa eu autorizar aqui. O LEDzinho, pessoal, ele funciona em 2 volts. Se você dá uma sobrecarga, ele pode queimar. Porque a plaquinha do Arduino, ele vai liberar 3.3 volts. Ou seja, então 3.3 volts pode acabar queimando ele, ok? Então, para evitar isso, você tem que colocar no meio dessa corrente, né, uma resistência. Aí você coloca. Aí, pessoal, qual vai pôr como pôr é o professor que vê, que o projeto é dele, ok? Aí você então pega desde poucos ohms até bastante ohms. Mas quando você consulta o vendedor, o fornecedor, ele já vai, porque isso aqui é bem barato também, então ele fornece vários. E é sempre bom ter, mas o que acontece? Quando você tira daqui, né, eles são praticamente todos iguais, são minúsculos, existem 2 maneiras de você saber qual é a resistência dele. Ou você consulta as cores em uma tabelinha, tem várias na internet, aqui tem uma de papelzinho, ou então você usa um multímetro, aqui tem o meu multímetro, tá? Isso aqui é um equipamento indispensável para o Mundo Maker, o multímetro, né? E ele na posição de ohms. Aqui dá para ver, ó, aqui é a posição ohms. Então você pega as ponteiras de teste, que estão aqui, e faz o teste para saber qual que é a capacidade, qual que é a resistência desse resistor antes de usá-lo. Porque senão você pode colocar um resistor menor e estourar o componente lá da ponta, ou menor e não pagar e não passar a carga que você precisa. Beleza? Detalhe, pessoal, já que eu peguei ele, já vou falar, deixa eu desligar. A maioria das escolas tem uma quantidade de equipamento, chave de fenda, até ferro de solda. Então, antes de ver o que vai comprar, é bom fazer um inventário. Procurar lá o que tem, o que a escola não tem, antes de pedir, porque senão você acaba comprando a mais. E isso daqui é um equipamento que você não vai só usar nas aulas Maker. De repente, para testar uma tomada lá da escola, isso aqui vai ser útil. Coloca lá na posição de volts e vai ver. De corrente alternada, tá? No nosso canal Comunidade de Aprendizagem Docente, a gente tem alguns tutoriais mostrando como usa esse equipamento. E ele não é caro, devido à utilidade que ele tem, não é caro. No lugar de comprar um voltímetro, um amperímetro, comprar um multímetro, que é muitos, né? Aí você pode aplicar tudo. Esse aqui até temperatura ele mede, tá? Beleza? Então é uma boa aquisição. Eu acho que esse aqui eu não paguei R$50, comprei usado, tá? E é sempre bom ter em mãos esse equipamento. Não só para testar os fusíveis, mas qualquer outro equipamento, ok? Até o próprio sistema, ver se está a amperagem correta. Falei errado, né? Não é amperagem, mas ver a tensão. É que a gente é caipira e acaba falando amperagem, tá? Beleza. Então a gente falou dos resistores, que é bom comprar variados, de várias resistências, com poucos ou muito ohms.
Eu já mostrei ele, vou mostrar novamente, né? Que é o cabo jack, e é ele que vai fazer a ligação do notebook no Arduino, então ele é indispensável, não tem outra entrada para entrar a programação, é esse. Depois que colocou a programação, você pode tirar. Aí é só colocar outra fonte de alimentação nele, tá? Porque então você não precisa comprar 20 cabo jack. Um ou 3, 4 já resolve. Então você espetou lá no notebook, na USB correta, aí espetou aqui dentro, apertou lá o botãozinho, ele manda a programação. Mandou a programação, você pode tirar, porque a alimentação de energia pode vir por aqui. E aí ele, como eu disse no início, vai ficar gravado aqui na memória dele essa programação e ele vai executar aquele projeto, ok? Então é bom você ter um 2 ou 3, não precisa comprar muito, porque não é todos que precisam, o que eu acabei de explicar. Beleza? Deixa eu pôr ele aqui. Aí, pessoal, nós temos aqui a questão dos display, né? Esse display, antes de mostrar o display, vou mostrar esse cara, que esse cara ele é a revolução da informática, né? Dois carinhas. Primeiro esse carinha pequenininho, né? Que é o transistor, dentro dos nossos chips, dentro dos nossos processadores, nos computadores, a gente tem milhões e milhões desse cara. Quanto mais você coloca nele, melhor fica a máquina, né? Existe aí, eu acho que é a lei de Ohms, não é lei de Ohms, lei de Moore, que quanto mais você dobra, não entendo, mas é isso. Quantidade desses caras, lógico que é em circuito integrado, você não vai ver isso aqui desse jeito lá dentro, mas esse é um transistor que a gente usa. Transistor é a mesma coisa, ele tem uma numeração aqui dentro, tá? Então, dependendo do projeto que você vai ver, você tem que ver essa numeração na internet e ver como ele é programado, porque as 3 pernas, ó, são iguais, então eu não sei qual que vai passar a lógica, qual vai passar a energia. Então, tem que consultar a tabela, tá? Então, o transistor. Aí do transistor, eu vou mostrar esse aqui, ó. Eu tenho esse outro também, ó. São vários transistores juntos. E aí ele, porque na informática é isso, né, pessoal? O pulso elétrico ele vai passar pelo componente. Então, dependendo da maneira que o pulso elétrico passa, ele vai dar uma entrada de 0 ou de 1. Então, a sequência de 0 e 1, ele vai fazer alguma coisa. Vai abrir uma porta, vai mandar alguma informação. Em termos bem rasos, a eletrônica é isso. Então, como eu controlo esses pulsos, o que eu quero fazer são esses carinhas aqui que fazem, os transistores. É que eu tenho um conjunto de transistor que pode ser feito. Então, todo transistor tem a numeração, a gente tem que consultar a tabela da internet para saber qual dele vai sair 0, qual é negativo, qual é positivo, qual é o comando nulo, qual é o comando de união ou de junção. Eu não vou entrar nesse mérito porque isso fica a cargo do professor. Beleza? Aí eu tenho esses displays. Aqui tem um outro capacitor, que a gente já falou dele, que é os displays analógicos, vamos dizer assim, tá? No caso, esse aqui são 8x8, são os pontinhos, e você pode programar. Então, o professor, ele programa e coloca isso aqui na protoboard, faz as ligações. Aí tem que saber qual que é o pino positivo, qual que é o negativo, o que cada um vai fazer. Então, você pode fazer aqui uma letra, uma propaganda, um desenho. Esse aqui, ele tem para numerações, tá? Que é tipo um relógio, a mesma coisa. E esse outro, que ele vai fazer uma contagem. Então, você pode usar esses displays dessa maneira. E também tem, e aí ele vai ser mais caro, evidentemente, que é o display de LCD, que é esse carinha aqui, beleza? Então, ele tem aqui as entradas dele, tá tudo aqui dentro. Aqui, ó, não vai conseguir ver. Ele não vem com essa espinha aqui, tá? Com esses pontos. Eu que soldei para usar num projetinho, mas aqui tem o que cada pino vai fazer. E cada pino você vai ligar de uma maneira, mas isso é um display de LCD. Se não me engano, tá no nosso canal, a gente fez um joguinho de minigame, que aí vai andando e vai pulando aqui, beleza? Então esse aqui é o display de LCD. Lógico que ele é mais caro, porque ele tem uma placa, tem um sensor, tem um visor, que é de cristal líquido, então ele custa um pouco mais caro. Ok? E aí, esse daqui é muito bom, ó. Esse aqui é para unir, né? Só que aí você vai soldar o equipamento aqui dentro, aí você pode aumentar o ponto de contato, tá? Essa espinhinha aqui. Aí agora eu vou mostrar os motores. Um motor que é muito comum, pessoal, aí você tem que ver se compensa ou não comprar. Na minha opinião, não compensa comprar, porque qualquer coisa, qualquer sucata eletrônica, às vezes você tem esse motorzinho lá dentro, que é o motorzinho DC, que é esse daqui. Carrinho eletrônico, carrinho, a pilha que quebrou, o leitor de DVD de CPU antiga tem um motorzinho desse lá dentro, tá? Tem até um motor de passo lá dentro. Então,
quando fazer formações com o professor de tecnologia, a gente vai mostrar como desmontar e você pegar esses equipamentos lá. Então, ele é comum e dependendo de qual ele vai ter uma voltagem, né? Vai ter uma quantidade de volts. E tem de vários tipos, não é? Então, você pode pegar isso em sucata, mas se você quiser comprar, pode. Ele não é tão caro, porque ele só tem 2 fios, né? Duas são polaridades, positivo e negativo, e ele gira. Lógico que o professor que for montar isso, né, usando Arduino, ele tem que tomar muito cuidado, e aí ele vai ter que usar o diodo ou capacitor, alguma coisa, porque você desliga o sistema, esse motor ele continua girando. Então, essa energia pode voltar para dentro da placa e queimá-la, tá? Então, aí o professor tem que ter esse cuidado quando for usar esse daqui junto com o Arduino. Mas em robótica de sucata, robótica sustentável, que aí você não vai usar Arduino, não vai usar programação nenhuma, é só mais ligar um fio ou outro, ele não tem perigo nenhum de queimar nada, beleza? Então, aqui é o motor DC, ok? Então, o motor DC é isso. Como eu identifico que é o motor DC? Ele sempre tem só 2 fios. Sempre não, tem só 2 fios, que é o positivo e negativo. Aí a gente vem para esse, ele é muito útil, que é o servomotor. O termo correto é esse, servomotor. O que esse servomotor faz? Ele gira de 0 até 180 graus. E dependendo da programação que você faz nele, ele pode abrir uma angulação maior ou menor, entre 0 e 180. Ele vem com essas hélices no saquinho dele. Deixa eu ver se eu acho o saquinho dele. Não está aqui, mas tem meia hélice, tem um parafuso para pôr aqui, tá? Então ele é usado para isso, o servomotor, para tipo abrir uma porta ou determinar uma angulação dentro de um braço robótico. Ele é muito usado. Então ele tem 3 fios, porque um é positivo, outro negativo, e o terceiro é para onde passa a programação, tá? Então isso é servomotor. Sempre bom comprar uma quantidade legal desse, porque usa e muito. Lógico, o professor que for usar, deixa eu até tirar a hélice aqui, tá vendo que ele tem um lugarzinho para parafusar ele. Então, tem que tomar cuidado para usar, porque se você perder, se você estragar ele, né, principalmente essa parte, aí não dá mais para usar em nenhum outro projeto. Então, como é só prototipagem, esse cuidado é indispensável, ok? E também detalhe, pessoal, a força que esse motor tem, cara. No Manual do Mundo, o Iberê, que eu gosto muito de assistir, eu acho que ele chegou a levantar quase 2 quilos esse motorzinho. Então ele é muito forte. E lógico, a gente vai fazer um prototipo, não vai fazer uma escavadeira. Então dá para brincar, para fazer bastante coisa, porque ele é muito forte. Evidentemente, como isso aqui é produzido em larga escala, às vezes ele não dá o 180 correto, ele pode ficar um pouco maior ou menor. Aí o cara que está programando que vai fazer essa calibragem, ok? Então aqui é o servomotor. Outro, esse é muito sensacional e na robótica ele é usado demais, que é o chamado motor de passo, tá? Motor de passo, ele tem mais fios aqui e a ligação dele não é feita direto na placa de Arduino nem na protoboard, que ele tem essa pontezinha aqui, que tem um transistor, então encaixa aqui, ó, da maneira correta, deixa eu encaixar aqui, tá? É a ponte dele e daqui saem os pinos para você ligar na placa. O que o motor de passo faz? Dependendo da programação que você passa aqui, ele vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. O motor servo, ele vai de 0 a 180 só. Tipo, então, a articulação de um braço, você faz com o motor servo. Beleza, ok. Mas vamos supor que eu queira dar uma volta de 360, voltar, depois dar mais 160, voltar a 60. Isso, aí o cara que está programando que vê, o motor de passo que vai fazer. Ele consegue fazer uma carga de programação muito grande dentro dele. Você pode fazer várias e várias programações e ele vai tocar. Então, ele é muito usado em robótica por conta disso, beleza? Então, esse aqui é o motor de passo. Aí, também, ele tem a voltagem certa, ele funciona em 5 volts. Aqui é o 5 volts, está aqui marcado nele. E essas colorações aqui, eu não lembro de cabeça o que cada um faz. Aí o professor tem que saber na hora de estar programando, beleza? O professor tem que saber. Isso aí, pessoal, existem fóruns, muitas comunidades, e às vezes ele vai tocar um projeto que já está numa apostila, então já tem essas informações lá. Tá? Isso que eu mostrei, pessoal, é de robótica não. São componentes eletrônicos básicos. Você pode ter a mais do que isso, ok? Vai depender da verba que a escola dispõe. Aí tem coisas mais sofisticadas, que de início não é interessante você gastar dinheiro com isso. Faltou um aqui, que
Eu acho, nesse momento, ele não tão necessário, porque ele é caro, tá? Que é o sensor ultrassônico, que é usado para medir movimentos, tá? Sensor ultrassônico. Ele tem 2 sensores aqui, e por aqui ele passa a programação para a placa, nesses 4 pininhos. Ele dá para fazer muitos projetos, reconhecer o movimento e abrir uma porta, reconhecer o movimento e mandar algum comando para algum lugar. Ele é muito útil, só que no início, o dinheiro que você vai gastar, se estiver sobrando e der para comprar, beleza, uns 3, 4 desses. Se não, deixa para uma próxima aquisição, porque aí você já está falando de projetos mais avançados. Assim como esse outro aqui, ó, que é um comunicador da placa com uma rede Wi-Fi, que é o SP8266. Então, aqui tá vendo? Ele tem uma anteninha, né? Ele reconhece o Wi-Fi. Lógico, você vai ter que pegar uma biblioteca, alguma coisa dentro da programação. Coloca aqui no... Vocês colocam ele aqui assim, beleza, né? Na Protobird. Faz as ligações certas lá para dentro do Arduino. E aqui ele faz uma comunicação via Wi-Fi. Então, você joga ele para a internet. Vamos supor que você tem isso daqui e deixa uma máquina tipo IoT, né? Internet of Things, internet das coisas. As coisas que estão ligadas na internet. Então, você usa esse componente para fazer essa ligação do Arduino com a internet. E aí, pelo celular, pelo computador, em qualquer outro lugar do mundo, você faz essa comunicação com ele. Beleza? Só que isso é algo mais sofisticado. Ah, mas aqui na minha escola a gente tem uma equipe de robótica que vai disputar campeonatos e quer usar. Então, aí é um caso à parte. Você vai adquirir, porque não é uma coisa que todo mundo vai usar. Belezeira? Então, em termos de componentes eletrônicos básicos, seriam esses. Faltou um aqui também, né? Famosíssimo, né? Que é o chamado relé. O relézinho. O que é a função do relé, pessoal? Ele é uma chave que abre ou fecha. Então, muitas vezes, vamos supor que você queira fazer um componente desse para acender uma luz caso acabe a energia. Então, você vai ter que usar um relé, porque é o relé que vai fazer essa chave. Porque a luz vai estar em 220 ou 110 e o componente eletrônico não, vai estar vai ser até de corrente diferente, né? Uma é alternada, a outra é contínua. Então, é o relé que faz essa ponte para ligar ou desligar um sistema do outro, tá? O relé, ele é muito legal, só que também é um componente caro, então vê aí a quantidade que dá para comprar, ok? Então, seriam esses os componentes eletrônicos básicos que o PDDE Maker traz como oportunidade para a escola adquirir. Outra coisa, depois dos componentes, deixa eu pegar aqui a minha guia, que também é sugestão para compras. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu desfixar. E aqui a gente falou dos componentes eletrônicos, né? Ele faz sugestões aqui. Eu acho que eu falei de todos, até um pouco mais. Pilha, bateria, pessoal, é sempre bom comprar também, tá? Então, pilha de 9 volts, bateria de 3,3 aquelas de lítio, pilha comum, que é a pilha AAA, que usa bastante, beleza? E, lógico, isso com o tempo gasta. Então, não compra tudo de uma vez, não. Porque isso no dia a dia acaba tendo que comprar mesmo porque ela descarrega. Aí, pessoal, a gente vem aqui, tem outros equipamentos que a gente vai mostrar daqui a pouco. Aí a gente já fala de equipamentos para usar, né? Eu não tenho aqui, então eu vou apresentar para vocês, conforme foi lá na reunião, né? Essa aqui é uma placa, essa placa para base de corte. Ela é muito boa, pessoal. Principalmente escola que não vai ter condições de fazer um espaço maker. E aí, na hora que o professor for para a sala e tiver que cortar alguma coisa com estilete e tudo mais, ou montar aqui em cima, ela é legal, cara. É legal adquirir essa base de corte, porque aí evita riscar as mesas. O serrote para cortar uma madeirinha é sempre útil, ou serrinha de ferro também. É sempre bom montar esse kit e deixar lá, porque a gente acaba usando. E uma trena, que é coisas que eu não tenho. Esse painel de ferramentas também é muito show. Se você tiver um espaço, comprar ele para deixar lá as chaves de fenda e tudo pendurado, para ficar fácil para achar, melhor ainda. Parafusadeira e furadeira, né? Não precisa ser uma dessa aqui, que essa aqui é sofisticada. Eu não trouxe a minha é dessa, que é bateria de lítio, né? Muito boa. Porque você não vai usar projetos que requer um negócio desse tamanho, tá? Você pode pegar aquelas pequenininhas, de mão mesmo, simplinha, e já ajuda e dá para fazer muita coisa.
Mas isso, pessoal, é material, digamos assim, a mais. Se a escola não tem verba para isso, não vai morrer. Porque, primeiro, é aquilo que eu falei, é bom a gente fazer um inventário e ver o que a escola tem de material. Porque, às vezes, um multímetro, martelo, esse aqui vai usar muito, que é um revólver pão para cola quente. Esse aqui é bivolt. A maioria desses materiais é bom pegar bivolt, uma extensão. Isso, às vezes, a escola já tem. Se for bem da escola, beleza. Deixa num lugar separado para sempre tiver ao alcance, ou então deixa no ambiente. Outro material que a escola tem também, e é bom sempre ter, que é o cabo de rede, que dependendo do lugar que vai com o notebook, às vezes não tem Wi-Fi, mas tem um ponto. Então o cabo de rede vai ajudar muito nisso. Tá? Tesoura, no caso que for uma tesoura para professor, essa tesoura você pode usar ela tranquila. Agora, se for para o aluno, dependendo da idade, é bom pegar aquela sem ponta. Tá? Aí, a gente tem alicates. Esse aqui é o alicate comum, que dá para fazer tudo por ele. Tá? Mas, sim, se você quiser comprar um alicate de corte, para cortar fio, ele é muito útil. E na parte de maker, de robótica, a gente usa muito esse, que é o alicate de bico. Que é para pegar alguma pecinha, alguma coisa, ele é muito útil. Mas nada me impede, porque o alicate comum você também já consegue cortar por aqui, você consegue puxar também por ele faz muita coisa, tá? Mas se tem condições, se tem uma verba para isso, é bom. Ou então recolhe o que a escola tem e dá para usar, tá? Aí a gente fala em conjuntos de chaves de fenda, em comércio local a gente vai conseguir comprar isso, emitindo nota, é sempre bom ter bastante, a chave de fenda ou a chave Phillips, principalmente essa que já vem com imã na ponta, porque ajuda muito a puxar o parafusinho lá e já ficar na mão. E também as chaves de boca, que a gente usa bastante. Essa aqui, por exemplo, ela é de R$ 1,99, mas para termos de eletrônica aqui, de circuitos, ele é muito show, dá para usar. Porque a gente não vai desparafusar uma roda de trator, né? Vai desparafusar coisas mais sensíveis. Então, você engatar aqui a boquinha dela e usar aqui o bocal, dá tranquilo, dá para usar bastante e não é tão caro, dá para comprar com essa verba, ok? Beleza? Aí também outra coisa que é muito útil, pessoal, o estilete bom. Aí você, no caso, como Protec, é sempre bom orientar o professor no cuidado. Ó, quem que vai usar? Vai ser o sexto ano? Vai ser aquele sétimo D? Então tem que ter esse cuidado. Se é só um corte, então, professor, vamos levar isso pronto, você já usa lá. Ah, não, todo mundo vai ter que cortar. É sempre bom ter esse diálogo por uma questão de segurança, ok? Isso aqui a gente usa bastante, porque vocês viram que tem muito componente eletrônico que é pequeno, são as pinças, tá? Não precisa ter essas aqui, ó, arrojada, bonitona, que vai lá e pega. Essas pinças de salão de beleza já ajuda, já dá para pegar. Por exemplo, você tem que segurar aqui um LED ou alguma coisa para soldar, ele segura bem, aí você consegue soldar, porque se for na mão vai poder ficar tremendo, né? Então, pinças, e não é tão caro, dá para adquirir. Eu tenho essa aqui, acho que é de salão, ó. Dá para ir de boa. Lixa. Esse aqui é um mecânico, o meu mecânico esqueceu no meu pau velho, aí eu liguei para ele. Ah, não, pode ficar para você. O que a gente usa lixa, né? Muito desses equipamentos, às vezes fica velho e ele perde o contato. Então, se você vir aqui, ó, e lixar ele volta a ter contato e funciona e passa energia. Mas não tendo isso daqui, não é o fim do mundo. Você pode pegar aquela lixa de unha, que também dá para lixar e dá para usar, ok? Cola, a gente sempre usa cola, bastão de cola quente. No caso, essa minha é aquela cola quente boa, né, como eu já mostrei. Então, é um bastolete mais grosso. No caso, ela é bivolt, ajuda muito. E esse último aqui componente é o ferro de solda. É um equipamento que tem que ter bastante cuidado. Por que bastante cuidado? Para não se queimar, né? Aqui ele está desligado. Vai comprar um ferro de solda? Recomendação, pegue um com mais de 40 watts, tá? Esse meu é 34. Qual que é a vantagem? Porque ele vai esquentar mais rápido. Esse meu aqui demora muito para esquentar, por causa de baixo watts, né? Acima de 40 ele vai show. E também bivolt, porque aí você coloca em qualquer lugar e vai. Tem que ter um cuidado com ele, porque na hora que ele está quente, aqui ele tem uma borracha, você pegou aqui, fechou, não tem perigo nenhum. Se você pegar aqui com ele quente, vai queimar a mão. Não vai morrer, mas vai fazer uma bolinha ali de água, tá?
Ele tem o suporte. Quando você compra o ferro de solda, já vem o suporte. Mas é um suporte simplesinho, tá vendo? Ó? Às vezes, numa casa de calha, algum encanador, ele pode até fazer para você isso daqui. Também não tem segredo. Ele vem com 2 furinhos, você pode até parafusar aí numa bancada ou num toquinho, que aí depois que ele está quente, você colocou aqui, ó, ele fica seguro, não tem perigo nenhum. Quando a gente vai usar ferro de solda, olha aqui o pernilongo, velho. Tá terrível, hein? Tá tendo pernilongo demais. A gente usa o estanho, tá? Esse aqui é o estanho. Esse aqui eu peguei do meu pai. Meu pai é pedreiro, então tem bastante daqui. Eu peguei dele, né? Que eu achei legal. Tá aqui dentro esse tubinho de ensaio, então ele vai saindo. Eu acho que o meu moleque que pegou, então eu tive que voltar para dentro. Estragou um pouco. Mas na hora que o ferro de solda está quentinho, ele está sujo aqui a ponta, né? Ele vai começar a brilhar. Aí você passa aqui o estanho, estanhou e vai lá fazer as ligações. A ligação que você fez, você vai lá e estanha ela para ficar bonitinha, forte e não soltar, ok? Lógico, né? Eu não sou profissional, né? Às vezes, como os caras falam na gíria, fica um cocô de pombo, né? Mas dá para ir. No caso desse motor DC, ó, que eu fui soldar, não ficou legal, ficou uma solda horrorosa. Mas funcionou. Para prototipo dá certo, beleza? Aqui eu perdi? Não, depois que eu estiver quentinho, eu venho aqui, ó, e tiro essa bolinha de estanho, eu posso colocar outra solda aqui em cima, ok? Então, é sempre bom usar solda e tudo mais em equipamento de sucata, não nesses que a gente mostrou para prototipagem, porque senão você corre o risco de perder. E aí tem esse negócio aqui, que é o sugador de solda, né? Você colocou lá, esquentou, ficou a bolinha de solda, você vem aqui, ó, e puxa a soldinha, tira ele daqui de cima. Mas esse aqui é um equipamento não tão necessário, ok? Digamos assim, é por perfumaria. Beleza? Então esses seriam os principais equipamentos para a gente usar aí no Espaço Maker, para podermos usar aí nos projetos de robótica e também na construção de qualquer que seja a aula, né? Porque o Espaço Maker, todos os professores poderão utilizar, esse equipamento todos os professores poderão utilizar. O de eletiva, o de arte, por exemplo, ele pode usar algum projeto, ele tem essa liberdade, não é exclusividade para a tecnologia. Voltando aqui, então, para o meu PPT. Então, nós vimos aqui alguns equipamentos, e isso aqui, pessoal, eu não trouxe nenhum, mas é muito importante a gente ter ele, tá? O avental, pessoal, ele pode até ser dispensável, porque ele vai ser mais útil na hora que a gente estiver usando tintas, alguma coisa desse tipo, para não sujar o uniforme e a mãe desse aluno ir lá na escola quebrar o pau porque sujou o uniforme dele, tá? Mas a luva e o óculos, eles são indispensáveis, tá? A luva tricotada, aquela luva que pode ser até aquela luva que a galera usa para bater saco na indústria, tá? Para carregar peso, que ela é uma luva que já aguenta. Não precisa ser uma coisa sofisticada. Não precisa ser daqueles Masterchef, não, que usa aquela luva preta bonitona. É uma luva que dá para o cara usar para poder trabalhar com ela. E agora esse, pessoal, aí talvez seja o mais importante, que é o óculos, tá? Porque às vezes você está cortando, você está parafusando e pode espirrar alguma coisa. Oxi, tá fixo aqui, ó. Beleza. Pode espirrar alguma coisa, né? E nesse espirrar pode ir no olho. Então, esse kit de EPI, equipamentos de proteção individual, eles são indispensáveis. A luva e o óculos, principalmente. Ah, mas é só um cortezinho rápido. Mas mesmo assim, orienta o professor colocar e o aluno também colocar, tá? Coloque. É um corte, é só um parágrafo. Não, coloca, porque é uma questão de segurança. E já vai se habituando, porque amanhã ou depois, se esse moleque for trabalhar numa indústria, numa empresa, ele vai ter que usar EPI. Então, sem choro e sem vela, põe. Beleza? Uma questão de segurança. Beleza, aqui a gente tem um exemplo de ambiente de inovação. Veja que bacanex, aqui a gente tem aqui no fundo, ó, um painel para colocar as chaves, né? Tem um armário onde organizou tudo que é usado. Então tem as mesinhas, aqui tá show, tá muito bonito, né? Mas vamos supor, minha escola não tem condições, eu não tenho uma sala ociosa dessa para poder fazer uma sala. E outra, não vai tirar a sala de aula para montar. Tá, beleza, não tem, mas não significa que não vamos ter. A gente pode adaptar, a gente pode fazer alguma coisa, né? Porque aqui, por exemplo, eu também não tenho um espaço maker.
Quando a gente mudou para esse prédio, parecia que tinha tanta sala, agora já está tudo ocupado, tá? Então, o que a gente faz? O que a gente tem aqui, né? Eu, no caso, o que eu uso? Deixa eu fazer um... Ô, João Paulo, seu microfone está desligado, a gente não consegue ouvir. Não tá saindo som. E aí vai também. E lógico, né, pessoal? Eu estou com o microfone aqui. Essa caixa de ferramenta é sempre bom usar. Começou a chover, por isso que ele estava em barulho. Então, uma caixa de ferramentas para você colocar todas as suas ferramentas que você mais usa. Então, isso é muito bom para quem não tiver o espaço maker na escola. Ter essas caixas para organizar, beleza? Então, voltando aqui, eu filmei com o celular. Então, pessoal, é muito bom você ter esse espaço para organizar as coisas. E vai ficar mais fácil para achar os equipamentos. Caso não seja possível montar na sua unidade escolar o espaço maker. Beleza? E aí, você etiquetando, colocando essas caixinhas, sabendo onde está uma coisa ou outra, vai te ajudar muito no seu dia a dia, na sua rotina. Que é o professor, lógico, tudo combinado antes. Segunda-feira, o professor de eletiva, que dá a eletiva de construir foguete, vai usar esse equipamento, o ferrinho de solda. Beleza, então eu pego a caixa que está e levo para ele. Não foi transmitido, mas deu para ver a imagem, né? A imagem foi. A ideia é isso, eu quis mostrar para vocês as caixas de organização. Caso não tenha caixas desse jeito, não tenha verba para comprar, então você pode fazer com papelão mesmo, mas para você organizar esses equipamentos e tudo mais que se usa no dia a dia no espaço maker, beleza? Para se organizar e ficar melhor. Beleza, pessoal? Então, é o seguinte, deixa eu voltar no meu PPT aqui. Tá ali, ó, perto do álcool gel. Então, aí é o espaço de inovação. Beleza. Esse é o espaço de inovação sugerido. Quem sabe um dia, quem não tiver um espaço, possa fazer. Mas se você tem um espaço, mas a gente não tem dinheiro para comprar essas cadeiras. Então vê um móvel que está lá ocioso na escola, cadeira que esteja sobrando e coloca lá para as crianças poderem ter esse ambiente. Aí, pessoal, com isso a gente encerra a nossa primeira parte da reunião. Nós falamos sobre o PDD Maker. Mostramos o que é um ou outro equipamento. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês aonde vão ser usados no caderno de tecnologia esses equipamentos. Então, aqui é um recorte lá do 6º ano. Veja, vai usar a bateria de lítio e o LED. O aluno vai colocar aqui e fazer a ligação para ver se funciona ou não. Beleza? Então, é usado no 6º ano.
Aí, no próprio sexto ano, já tem uma profundidade maior, que é fazer esse robô aranha, com o motorzinho DC, com o botão de liga e desliga. Então, veja, sugere cola quente, pedaço de clipe, uma haste de cotonete, então a pilha para poder alimentar o motor, as pernas são feitas com araminho. Então, isso aqui é a chamada robótica sustentável, tá? Então, é tudo aquele equipamento, porque conforme o tempo, você vai começando a ver as coisas, principalmente a sucata, com outro olhar. Quando você pega ali, como eu mostrei na caixa, quando você pega... vou até pegar ali para mostrar. Novamente. Então, quando você pega essa caixa de energia de uma CPU, que ela vai para o lixo, muitas vezes vai para o lixo comum, que não deveria ser, aí você vai ver isso aqui com outro olhar. Você vai pensar, poxa, tá, eu vou jogar fora, mas antes eu vou ver o que dá para aproveitar. Vou tirar o cooler, vou tirar esse monte de fio que dá para usar, esse monte aqui, ó, de entradinha, que é a entrada fêmea, que dá para usar muito. Na hora que você desmancha, aqui dentro tem resistores, tem transistores, então dá para usar para muita coisa. Então, antes de ir para o lixo, dá para a gente aproveitar os parafusos, essa lata aqui, ó, eu não falei, mas sabe aquela tesoura que calheiro usa? Só que aquela tesoura é cara e ela tem que ficar sendo amolada. Mas aquilo é uma coisa legal para cortar essa lata e pegar esse pedacinho aqui, por exemplo, e usar em algum robô, em alguma coisa. Então dá para usar muito antes de jogar isso aqui fora direto. Ah, queimou. Como isso aqui não é tombado, não é patrimoniado, então ele está tombado, não dá mais para usar, ele vai para o lixo. Mas antes de ir para o lixo, dá para você fazer a ideia de sustentabilidade. Ver o que dá para aproveitar e o que não der, você joga no lixo certo, em componente eletrônico, em metal. E aí você vai estar trabalhando até a ideia da consciência nas aulas, beleza? Então, você vai bater um olho num papelão e vai falar, opa, aquele papelão ali dá para usar nas aulas de Maker. Não vou jogar fora, não. Então, continuando no nosso PPT, aí a gente tem aqui outra atividade, né? Isso daqui mesmo, esse suporte. Esse suportezinho aqui, ó, dá para o aluno fazer isso daqui, não necessariamente ter um suporte pronto. Ele pode construir isso aqui com fita isolante para poder fazer esse experimento dessa chave que liga e desliga. Aí, a gente tem outro lá do terceiro ano do ensino médio, então dá para você ir desde o primeiro ano dos anos iniciais até o terceiro do ensino médio. Lógico que conforme vai passando o segmento, vai tendo profundidade, né? O conhecimento vai ficando um pouco mais refinado, mais sofisticado. Então dá para usar para programar aqui, ó, o abajur, dá para se fazer muita coisa, beleza? Então aí a gente trouxe uma ideia da onde toda essa parte de equipamento pode ser usada, ok? Agora, pessoal, a gente vai entrar na parte 2 da nossa reunião, onde nós vamos falar sobre computação em nuvem. Por que, pessoal, computação em nuvem? Vou compartilhar aqui. Ok. Esse equipamento que está chegando na escola, o novo parque tecnológico, principalmente as máquinas pedagógicas, ou seja, os notebooks para aluno e notebook para professor, dependendo do tamanho da sua escola, vai vir mais ou menos no computadores, elas têm uma limitação. O que é essa limitação? Vamos explicar. É o seguinte, por vários motivos. Primeiro, que hoje é uma tendência mundial em tecnologia você utilizar mais em nuvem. Só salvar e trabalhar em nuvem é muito bom, porque você pode, em qualquer parte do mundo, abrir seu documento e continuar editando. Você não precisa ficar trabalhando com ele naquela máquina local. Como essas máquinas elas vão ser utilizadas por muitos, né? Tem muito aluno que vai utilizar essa máquina, então vai ter uma rotatividade muito alta de adolescente e criança mexendo nela. Então, se você ficar salvando muito localmente, vai chegar um momento que não vai ter mais espaço. E, principalmente, uma pessoa vai pegar o documento da outra, vai perder a ideia da privacidade. Então, não é bom. E então a secretaria acabou gastando mais em dar uma máquina com uma memória RAM maior. Essas máquinas têm 8 GB de memória RAM, o que é muito bom. Aí vai dar mais velocidade para navegar na internet, para fazer as coisas funcionarem. 8 GB é uma quantidade boa. Ah, mas tem notebook com 16. Mais 8 dá para trabalhar legal, tá?
Então, priorizou pegar umas máquinas com memória RAM maior. Memória RAM é aquela memória que faz as coisas funcionarem. HD é onde tudo fica salvo, é memória secundária. No caso dessas máquinas, é até em SSI, né? Que é essa nova, não é mais em hard disk. SSI é uma plaquinha em cristal, acho que é cristal líquido, não sei agora. Mas ela dá uma velocidade, é SSD. Ela dá uma velocidade maior, tudo bem? Mas ela é menor e ela acaba sendo utilizada só para o SO, pelo sistema operacional. E também tem um detalhe, se você abrir um Word lá, né, um editor de texto, e usou e salvou lá dentro, na hora que essa máquina é desligada, esse documento ele some. E como a memória é curta, ele não salva. Ele acaba salvando só coisas do SO. Esses documentos à parte ele não salva. Então, por isso, o que vocês têm que começar a fazer com os professores e com os alunos? Começar a trabalhar com eles a ideia de usar tudo na nuvem. Ou seja, o que é usar na nuvem? É você logar na sua conta Microsoft ou logar na sua conta Google e lá dentro usar o PowerPoint, usar o editor de texto, usar a planilha eletrônica, tá? Quando se fala em Microsoft, né, a gente fala do Office do Windows, que são esses, o Word, o Excel, o PowerPoint. E na Google a gente tem as mesmas ferramentas, não com o mesmo nome, porque isso já é nome comercial da Microsoft. Outra vantagem, pessoal, e isso é uma bela de uma vantagem, que o Drive da Google nos fornece 1 tera e o OneDrive da Microsoft mais 1 tera. Então você tem 2 tera de memória. Dá para armazenar muita coisa lá dentro. Tá? E é difícil mexer? Não, é só começar. É muito comum a pessoa fazer assim, tá? Então dá até um faniquito, uma coceira. Mas é isso que a gente tem que começar a evitar com eles. É tipo, a pessoa baixa o documento, o Word, por exemplo, edita ele na máquina, aí, lógico, vai salvar uma versão local e vai mandar uma versão para o Drive. Ele não precisa fazer esse processo. É só ele entrar direto lá e editar na nuvem. Ele faz lá dentro, já vai salvando automático, fica no perfil dele e fica ali à disposição para ele abrir aonde ele quiser. Então é isso que a gente tem que começar a trabalhar com professores e alunos. Não só por conta das máquinas nas escolas, mas também que é uma boa prática no dia a dia, salvar tudo na nuvem. Aí vem aqueles prós e contras. Tudo na vida tem pró e contra. Aqui também o cara fala, mas corre um risco de um dia isso acabar. Eu acredito que vai demorar para isso acontecer, porque a Microsoft e a Google têm interesse na secretaria e a secretaria tem interesses neles. Não existe almoço grátis, né? É uma mão lavar a outra. Segundo, são duas gigantes da tecnologia. Eu acho meio difícil alguém conseguir invadir e roubar seus documentos lá dentro. É possível? É. É provável? Muito difícil. A chance disso acontecer é muito rara. Os caras têm firewall fortíssimos. Seus documentos vão ficar salvos lá no banco de dados deles, no servidor deles. A segurança é boa. São 2 nomes grandes, não vão pôr nada a perder. O que pode acontecer é se um dia acabar o contrato, o que eu vou fazer com esses arquivos todos lá na nuvem? Isso, eles ajudam, exatamente. Isso exato. A demanda está alta. Mas assim, pessoal, o que você tem ali? Você tem essas vantagens. Se um dia o contrato acabar, ele te dá a possibilidade de você mandar para outra nuvem, tá? De um outro. Vamos supor que acabou o contrato com a Microsoft. Então, ela te dá a permissão de você pegar aquele drive e mandar, por exemplo, para o da Google, ok? E em contas institucionais, você tem as vantagens que a gente falou. Uma quantidade maior, mais ferramentas, segurança. Então, por isso que é bom a gente começar a trabalhar, trazer essa nova cultura para os alunos, trabalhar em nuvem, por conta das máquinas não terem capacidade de armazenamento grande e também porque é uma boa prática, beleza? Aí, pessoal, essas coisas é bom a gente falar, né? Porque isso faz parte da rotina também e é o novo parque tecnológico. Primeiro, o aumento da velocidade. A nossa internet, pessoal, é a Intragov, é uma internet oficial da secretaria, tá? Intragov. Então, por exemplo, a gente tem percebido muito isso, de cair o CAED, cai a secretaria, cai outra coisa, porque está tudo interligado e navega nessa mesma internet, na Intragov, tá? Então, por ser uma internet oficial, a gente tem que ter os cuidados. Então, é sempre bom recomendar aos alunos, olha,
Cuidado onde você navega, cuidado o que você está acessando, porque sim, está tudo rastreado e também é dinheiro público dentro dessa internet. Ela está sendo passada de 16 para 100 mega, está aumentando. Só que está sendo isso feito em lotes, tá? Isso aqui acaba não sendo culpa da secretaria. A gente não precisa falar muito. A infraestrutura no Brasil ela é pífia. Então tem escola que às vezes já está na hora de receber esses megas maiores, mas não tem fibra ótica naquela localidade. Então não vai. Enquanto não põe fibra ótica, não põe internet maior. Mas a previsão é que até julho de 2022 todas estejam, tá? E aí tem que aprender a diferenciar. O que é o problema? É o sinal do Wi-Fi, é a velocidade da internet, é a navegação em site? Se for um problema na Intragov, esquece, todo e qualquer site da secretaria vai cair, porque tudo está aqui dentro. Se for a questão do sinal, pode ser a configuração lá dentro. Às vezes só ir lá, tirar e voltar pode funcionar. Velocidade, aí já vai ser o fornecedor, tá bom? Então, por isso que a gente fala, vai fazer um teste, olha em outra máquina se é o mesmo problema, logue em outro lugar para ver se é o sinal. É sempre bom fazer essa diferenciação. O Access Point, né, que são os roteadores, tem os fornecidos pela secretaria e tem o que a escola adquire. Qualquer um dos dois, é sempre bom comunicar o NIT, porque é ele que faz esse monitoramento e faz, digamos assim, a configuração deles, tá? Do IP. Os kits de CMSP que as escolas adquiriram estão sendo recebidos nas escolas, vocês estão montando. E a sala de informática, dependendo da manutenção, é sempre bom entrar em contato com o NIT para agendar esse conserto ou não. Ok? Também nós temos, pessoal, esse medidor, né? Tem pelo menos uma máquina na escola ficando ligada 24 horas. Se você entrar nesse site que está aqui e localizar o seu estado, a sua cidade, a sua escola, vai aparecer quanto está chegando lá, tá? A maioria está com 16, uma ou outra já está recebendo 100 mega. 100 mega, pessoal, é muito? Eu acho que é muito. Mas assim, se você pegar uma escola com 800 alunos, você vai ter que ter um certo zelo na hora de usar. Você não vai querer que os 800 acessem ao mesmo tempo. Então tem que saber trabalhar muito bem com isso que tem, tá? Então vamos supor, olha, aquele professor, ele vai usar naquela sala, naquele ponto de roteador, essa internet para um trabalho legal. É necessário que os outros fiquem? Não tem ninguém usando. Então dá para você desligar aquele roteador ali naquele momento para a internet ser maior para lá, tá? Tem momento, pessoal, que a secretaria não pode ficar sem internet. Então o Swift ele já direciona para a secretaria. Que momento é esse? No momento de jogar a sua frequência, no momento de jogar seu pagamento. Aí isso é mais importante que a aula, pelo amor de Deus. Então, a própria Swift já faz essa derruba, não deixa o sinal passar para as outras. Mantém ali, porque é prioridade, ok? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura e saber aonde que está acontecendo, onde está sendo usado. A hora do intervalo, beleza, libera o sinal para os alunos, pode usar à vontade, tranquilo. Na hora da aula, vê aonde vai ser mais importante. Então, ter esse cuidado aí. Ok? E aí, né? São os kits, não CMSP. É sempre bom ter bastante pilha para usar nesses microfones, porque vai usando, eles vai gastando. Pilhas tem que comprar, não adianta comprar muita pilha, vai comprando conforme usa. A não ser que sejam aquelas recarregáveis, mas eu não tenho boa experiência com pilha recarregável, não dura muito, não. Aí, pessoal, tem aqui os kits pedagógicos. Então, desktop, gente, o diretor é que tem autonomia para decidir. Desktop é recomendado ficar no administrativo, na biblioteca e na sala de recursos, que é lugar que não vai movimentar, né? Então, fica ali dentro e usa lá, esses desktops que estão chegando os novos. Agora, esses daqui, que são os notebooks, aí você vai andar para lá e para cá. Então, ele migra para uma sala, vai para outra. Esse aqui é o tablet para aluno de baixa visão. Ele é distribuído pela DE, então o aluno matriculado que é de baixa visão, ele já está recebendo esse material. O NIT, que já fez o preparo dele, colocou ali na configuração dele que é necessário. Esse é o de aluno e esse é o de professor, tá? E é para ele fazer as transmissões do CMSP ou talvez na reunião de ATPC usar ele. E essa caixa, pessoal, ela vai para a escola, ou está indo, para quem tem bastante notebooks, mais de 60. Escolas pequenas não receberam. Ela é uma caixa para poder fazer o carregamento de todas essas máquinas. Porque, veja bem, essas máquinas novas, elas vão ter uma durabilidade maior, isso é fato. Mas conforme vai usando, vai descarregar, tá? O que é natural.
essas máquinas, elas têm uma obsolescência programada, vai ter até um limite de uso. A ideia é que daqui, sei lá, acho que 5 ou 6 anos, elas sejam trocadas, tudo bem? Então, você, no início, talvez não vai ter que ficar carregando sempre. Deixa uma noite lá carregando, no outro dia tá show de bola para usar. Mas dependendo do momento, lá para frente, vai ter que carregar uma vez no dia. Mas isso são rotinas do dia a dia, ok? E a escola que não recebeu, aí vai ter que encontrar lugar para ficar carregando todos. Mas a escola pequena, que chegou 10, 12 ou no máximo 20. Escolas com mais de 60, mais de 40 notebooks, se não me engano, receberam a caixa para transportar e carregar. Ela é boa por conta disso, dá para transportar e carregar. Ok? Então, pessoal, essa é a nossa reunião, né? Ela está programada para ir até às 4h30, isso é 4h21. E nesse momento agora eu abro para perguntas e comentários. Podem ficar à vontade. Pode ser no chat ou então pode abrir o seu microfone e falar, beleza? Pode falar, Luciana. João Paulo, boa tarde, tudo bom? Eu queria Tudo. fazer uma pergunta a respeito do sinal de internet que você falou, que eu posso estar direcionando para uma sala, para outra não, liberar tudo na hora do recreio. Eu não entendi bem a sua fala. Beleza, vamos lá. Eu acho que eu acabei cometendo um erro nessa fala, né? No Swift a gente não pode pôr a mão, tá bom? Que é o que divide lá a internet. Mas, tipo assim, vamos supor que você tem um roteador que está ali naquela sala, tá? Então você pode ir lá e tirar esse roteador. E aí, então, aquela parte vai ficar sem aquele ponto. Esse roteador, você ir lá e tirar. Isso pode. Se tiver de fácil acesso, bacana. Aí depois, para direcionar para aquela sala que está sendo mais importante, digamos assim, depois você vai lá e liga novamente. Você pode fazer isso. Se o roteador tiver de fácil acesso, bacaninha, você pode. Tá? Seria esse tipo de recomendação. Agora, lá no Swift não tem como mexer. Lá é só o terceirizado, no caso a Vivo, ou o pessoal do NIT, beleza? Entendi. É que aqui na minha escola a internet tá bem dificultosa, sabe? Não tem muita gente com acesso. Todo mundo tem a mesma senha, são vários roteadores com a mesma senha e todo mundo tem a senha. Aí tá dificultando, sabe, o acesso. Aí, às vezes, quando a gente precisa, tem que ficar procurando sinal. Aí eu queria saber se teria alguma solução para esse problema. O que você recomendaria? Certo. Na sua escola já chegou 100 mega ou não? Ainda está ela tá os 16? Então, o técnico veio aqui essa semana, mediu, deu 30 megas. Se a gente for ver, ainda está pouco, né? Então, talvez, quando chegar aos 100 mega, aí esse problema vai ser tão pertinente, porque aí vai, mesmo muita gente usando, 100 mega, vai melhorar. Então é aguardar. Beleza? Seria aguardar. Vamos aguardar. A proposta é até junho de 22 todo mundo tenha, né? 100 mega. Ok, obrigada. Ou tranquilo. Ou talvez também, o que pode ser feito, né, é mudar a configuração da senha, porque às vezes a senha está na mão de pessoas que nem da escola né? Então, às vezes você pode entrar em contato com o NIT e pedir esse tipo de serviço, tá bom? Então, eu questionei isso com o diretor, mas o diretor falou que a internet tem que ter acesso a todos os alunos têm que ter a senha. Aí eu discordo quanto a isso, porque aí fica com todo mundo ligado na internet. E aí, ao mesmo tempo, ninguém tem acesso, porque tem muita gente. Aí eu tô em dúvida, eu não sei Sim. como agir Não, nessa mas situação. infelizmente é a questão da lei, né? O livre acesso a todo mundo. É complicado, porque aí a gente vai ter que trabalhar numa questão de consciência do aluno. Se o professor está dando aula, então para de usar a internet, presta atenção na aula. Isso é só com o tempo, né? Então, mas talvez, quando chegar a 100 mega, é que a secretaria acredita, e a gente está chegando num pique que não vai ser mais novidade o cara, eu tenho que usar o Facebook, tenho que usar o Instagram durante a aula. Talvez ele vai acabando adquirindo essa consciência de saber desligar isso e assistir a aula, e só usar essa internet na hora que for útil. Mas isso vai estar demorando, né? Mas com o tempo, talvez a gente chegue a essa consciência. Trabalhar a conscientização, né? Tá certo. Obrigada.
tá mutado. A demanda, ela tá alta, né? A gente percebe que virou uma faseção de passar moto aí, virou uma faseção, às vezes sem sentido, principalmente eu que não sou bem avesso à burocracia, eu fico olhando e falo, gente, para que tanta planilha? Né? Quatro sequências didáticas no CAED, que CAED nunca funciona. Aliás, essa semana eu nem sabia, eu pouco acompanho o CAED, eu tenho um trauma dele, desde a época que eu acompanhava dos programas MEC, né, mais alfabetização. O problema não é o CAED é da Federal de Juiz de Fora e atende todo o Sudeste e o Sul. Quantas milhões, dá até milhões de escolas, né? Com Minas Gerais, o tamanho que é, 600 municípios, então tem o estado de São Paulo, então lógico que ele vai sobrecarregar. Então eu tenho um trauma dele, né? E aí essa semana um professor mostrou, né? Ele comprovou. Um dia está um resultado, ele entra no outro, está outro. Isso não dá nem para você fazer plano de ação. Aí eu comecei a rir, professor. O senhor está com a razão, o site é uma bosta. Então, o máximo que dá para fazer é a gente fazer uma reclamação, porque a maioria dessas plataformas, elas são da secretaria, e nós, como usuários, a gente tem um dever de ir lá, no caso desse professor, como ele conseguiu comprovar tudo, ir lá e registrar. Registra, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Porque é uma coisa que eu nem sabia, não fazia nem ideia, porque isso é ruim. Você entra lá, a tua sala tá abaixo da expectativa, né? Aí no outro dia você vai estar acima. Então, esses problemas, todo e qualquer problema que esses professores conseguem identificar, o ideal é que ele vá lá na sede e ele faça essa reclamação, tá ok? Ele tem que fazer, para que os gestores da secretaria saibam, não está legal, melhora ou muda para outra, tá ok? Porque é isso, é dinheiro público, é o nosso trabalho como cidadão e como funcionário, ter essa ideia. Não adianta só reclamar, você tem que ir até o pai dos porcos e registrar essa reclamação. Aqui chegaram. O NIT, só que assim, eles estão com uma demanda muito alta, tá? Então, entre em contato com eles para agendar. Porque São João da Boa Vista, pessoal, a gente vive numa curva, né? A gente tá... Porque, tipo assim, aqui as entregas demoram, quando vem tudo de uma vez. Então, tá chegando nas escolas e aí tá ficando difícil organizar essa logística para trazer aqui para poder fazer. Então, entre em contato com eles, que eles agendam para poder fazer essa instalação dos aplicativos que usa. Beleza? Compras. Olha, João, oi. como é que pode ter uma sala lá no CAED que está com 140% de provas feitas? 140%. Se eu atingir o meu limite, tem que dar 100%, pô. Como é que pode dar 140%? Teve aluno que teve 40% que fez a prova. Então, já pensou? Isso porque ainda tenho mais 4 alunos que não fizeram, que são aqueles que eu estou atrás. Eu estou te falando uma da minha sala que eu dou aula lá de matemática. São esses erros que é bom a gente portar para o sistema, tá? Porque isso é absurdo, né? Tirou de algum lugar e colocou ali. Esses erros é bom a gente portar para a secretaria, beleza? 140% ou não dá para falar que teve 40% da sala que foi lá e fez de novo, né? Tem algum roteiro básico de compras orientado pelo caderno dos alunos? Não, porque é aquilo que eu falei no início, a questão da autonomia, né? Esse dinheiro é dado ao diretor e ele tem autonomia de onde comprar. Por isso que a secretaria, oficialmente, não fornece os fornecedores. Beleza? A configuração dos notebooks é bem auto-instrutiva. Sim, é bem simples, né? É fácil. É por isso, é porque ficou o seguinte, né? Teve 2 opções. Ou treinos pro ATEX para eles fazerem, ou então o NIT faça tudo. Aqui, o NIT decidiu fazer tudo por uma questão de segurança, beleza? Para alguns alunos, as provas estão respondidas. Sim, é o mesmo problema que o Odmar comentou. Para uns aparece respondida, para outros não. Mas, assim, se é um problema persistente, volto a repetir, faça a ocorrência na sede. Essa que está tendo agora, né, tecnologia para empoderar, que a gente enviou para as escolas, e eu acho que eu coloquei no grupo de Protex também, não sei se eu coloquei, mas foi via e-mail, tá?
Ela tem a ver com Arduino, tá? Inclusive, a parte de Arduino que vai fazer é eu e mais alguns PCNPs. Ela é muito boa, é legal, se tiver oportunidade. O problema é que, como ela é feita pelo parceiros da educação, e está começando agora, ela só tem 300 vagas. Então, se alguém tiver interesse em se inscrever, e ela é feita no contraperíodo, tá? Então, se alguém se interessar, vai ser uma boa formação, bem bacana. Sim, eu vou passar no final do dia, ou talvez amanhã, eu estou vendo que é 4h30 já, eu disparo o drive que estão essas informações aqui, beleza? Sim. Reaver a discussão. Olha, eu estou conversando com o Nietzsche para a gente poder fazer isso. Para a gente, de repente... Porque o tutorial de fazer já está tudo correndo na internet, né? De repente, dar essa liberada para alguma escola, a escola que quiser, fazer por conta a instalação do Blue e tudo mais que precisa para fazer monitoramento. Beleza? Tendo uma resposta, eu passo para vocês. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta, algum comentário? Então, já deu aqui 4h30, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos pela participação, pela presença aqui na reunião, né? E me colocar à disposição, eu e o Nietzsche, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram alguma orientação, pode entrar em contato, estamos aqui para isso, tá? E, no mais, muito obrigado, fiquem com Deus e até mais. Obrigada, João. Tchau, pessoal. Valeu. Até mais. Obrigado, Tchau, João Paulo. obrigado. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigado, até mais, João Paulo. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada.